Bom dia, paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Hoje, nosso devocional está em João, capítulo número 6. E vamos dar leitura ao versículo número 11. Sim, diz: Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Esse capítulo e essa parte da história que vamos ver hoje, gente, é maravilhosa. É maravilhosa e pode mudar muitas coisas na sua vida. Como fez comigo aqui no Brasil também. E um dia eu vou subir um vídeo contando o testemunho e tudo mais. Mas vamos para a história, sim? O que aconteceu aqui? O capítulo 6 do João começa contando que Jesus atravessou o mar da Galileia, sim? E do outro lado, tinha uma multidão esperando Jesus, porque Jesus já era famoso por os milagres que ele estava fazendo. Então, as pessoas buscavam estar perto de Jesus e queriam ver essas sinais milagrosas. Então, e também tinha pessoas que buscavam cura, porque estavam doentes, como vimos ontem. Então, o que fez Jesus? Subiu, no morro, e se sentou lá com os discípulos. Sim, ele queria passar tempo com seus discípulos. Mas ele viu que tinha uma multidão buscando, querendo escutar a ele. E então ele fala para um de seus discípulos, Felipe, e fala para ele: onde podemos comprar pão para alimentar a toda essa gente, todas as pessoas? E é interessante porque aqui diz, João, que Jesus estava colocando à prova os discípulos. E Felipe responde: Senhor, se nós trabalhássemos meses inteiros, não vamos conseguir arrecadar dinheiro para alimentar a toda essa quantidade de pessoas. E aqui, duas coisas. Primeiro, Jesus põe à prova. E segundo, a racionalidade dos discípulos, nesse caso de Felipe. E isso acontece nas nossas vidas também. Jesus nos coloca à prova muitas vezes, para ver o que está no nosso coração, se realmente nós temos fé, ou se vamos a responder e agir com nossa racionalidade. E a racionalidade muitas vezes não nos permite viver os milagres de Deus e a sobrenaturalidade de Deus nas nossas vidas. Mas vamos continuar com a história. Diz que então Andrés, que estava lá, que é o irmão de Pedro, ele fala aqui: Senhor, aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. E de volta à racionalidade, Mas de que serve para essa quantidade de pessoas, para essa multidão? De que servem 5 pães e 2 peixes? E quantas vezes nós também pensamos assim? Vemos a realidade, vemos o que nossos olhos conseguem enxergar, e é muito pouco para tamanho desafio que temos nas nossas vidas. Mas não podemos esquecer algo. A matemática do céu é diferente que a nossa.
Com 5 pães e 2 peixes, você não sabe o que Jesus pode fazer. Então, com o pouco que você tem, você não faz ideia o que Jesus pode fazer na sua vida e nas suas finanças. E não somente de finanças e de comida, como aconteceu aqui, mas em todas as áreas das nossas vidas. Não precisa de muito, porque nós estamos acreditando e cremos em um Deus sobrenatural. Em um Deus que com a sua voz, Ele cria da nada. E esse milagre pode acontecer na tua vida. Aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua. E de qualquer pessoa que acreditar em Jesus. E vamos continuar com a história, sim? Então Jesus fala para os discípulos. Falem para as pessoas que se sentem. Então todo mundo aí ficou sentado aí na grama. E aí conta a história que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ou seja, lá tinha mais de 5.000. Se por cada homem tinha uma mulher, eram 10.000 pessoas, mais as crianças. Então tinha muita gente. Imagina essa multidão lá, sedenta de Jesus, buscando Jesus, querendo conhecer esse Jesus que todo mundo está falando. E você pode conhecer esse Jesus, se ainda não conhece, hoje. Mas interessante, aqui vemos vários princípios que nós podemos pegar para a nossa vida. E um deles é o seguinte. Aqui diz no versículo 11 que Jesus pegou os pães, os 5 pães que tinha, e ele deu graças a Deus. Ele agradeceu. Ele fez uma oração e agradeceu por isso que ele tinha. Por isso que os discípulos tinham, que conseguiram nesse momento. 5 pães. Era pouco. Tinham 5.000 homens, mas as mulheres e as crianças. Ou seja, uma porcentagem muito, muito, muito maior. Mas só tinha isso. Mas mesmo assim agradeceu pelo que tinha. O pouco que tinha. Então, vemos aqui o primeiro princípio. Dar graças. Seja agradecido pelo que você tem. Não importa que seja pouco. Não importa que com a sua mirada racional você esteja enxergando pouco. Porque você não precisa de muito. O que você precisa é da mão de Jesus sobre a sua vida para multiplicar. Então, primeiro princípio, dar graças. Não importa que você tenha pouco, não importa que na sua conta tenha pouco, não importa que na sua despesa tenha pouco, não importa que seu conhecimento seja pouco, não é só de coisas materiais, de comida. Não importa. Deus pode fazer milagres na sua vida, na sua família. E em uma multidão também. Então, primeiro princípio, dar graças. Aí, Jesus deu graças, diz aqui a palavra do Senhor, e Ele deu para as pessoas. Mas aqui, essa história não só está aqui em João. A história está em todos os evangelhos. E eu amo Lucas, porque Lucas fez um trabalho incrível nesse livro e nessa carta. E Lucas era médico, era o médico do Paulo, do apóstolo Paulo. Então era uma pessoa bem instruída. E ele fez uma pesquisa muito boa
das histórias de Jesus. Então, Lucas, aí no capítulo 9, que está essa história, aí você vai ler que diz que Jesus deu graças e ele deu para seus discípulos repartirem. Ele deu graças, partiu o pão, os pães, e ele deu para seus discípulos. E no final da história, vai falar que eles estavam com canastas. E então, imagina a situação. Cada discípulo com uma canasta vazia. Jesus deu graças, partiu esse pão e repartiu para os discípulos. Os discípulos colocam os pedacinhos de pão nessas 12 canastas. E eles começam a repartir, porque Jesus dá para eles repartir. Jesus não repartiu. Jesus deu graças, partiu o pão, abençoou o pão e deu para os discípulos repartirem. E a mesma coisa ele fez com os pescados, com os 2 pescadinhos que tinha, com os 2 peixes. A mesma coisa ele fez com os peixes, os 2 peixes. Ele deu graças e ele repartiu a seus discípulos para eles repartirem na multidão. Então imagine, 12 canastas, 12 discípulos, alguns pedacinhos de pão e alguns pedacinhos de peixes, cada um deles tinha. E eles começaram a repartir. E é nesse momento que eles começam a repartir, a multiplicação sobrenatural começa a surgir. Foi nesse momento que eles começam a repartir e as canastas começam a encher. Repartem e enchem, repartem e enchem. As canastas iam se enchendo na hora. Porque imagina para repartir, para dar de comer a mais de 5.000 pessoas. Não ia dar conta de 12 canastas. Iam precisar muito mais. Então, eles começaram a repartir e o pão e os peixes começaram a se multiplicar. E nesse momento, no fato de repartir, começava a multiplicação. E aqui temos o segundo princípio, que é repartir. Você quer multiplicar as suas finanças? Comece a repartir. Comece a ofertar. Comece a doar. Comece a ser grato com pessoas desinteressadamente, porque quem vai te retribuir não é a outra pessoa, não é a multidão, é um próprio Deus que vai voltar a encher a sua canasta, a sua conta, a sua despesa, a sua casa, o seu coração. Então, comece a repartir. O segundo princípio, sem repartir, sem ser generoso, você não vai conseguir multiplicar. Não vai. Porque é um princípio. É a lei da semeadura e da colheita. Essa lei é para todo mundo. Quem semeia, se você semeia repartindo, semeia doando, semeia sendo generoso, você vai colher. É uma lei, e essa lei não é somente para crentes, sabia? Essa lei não é somente para crentes, é para todo mundo. Eu conheci empresários que eram muito avaros, egoístas e não eram generosos. E mesmo tendo vendas, as finanças cada vez iam para baixo. E também conheci pessoas, empresários, que eram muito generosos, não crentes. Eles doavam, repartiam, faziam doações.
E mesmo que não tenha tantas vendas, mesmo que não seja uma marca renombrada, as finanças da empresa cresciam e cresciam. Por quê? Porque é a lei da semeadura e da colheita. E isso é para todo mundo. Então, se você quer multiplicar, reparta. Reparta, doe, oferte. Não deixe de dizimar e de ofertar na casa do Senhor. Porque Deus é fiel e tem uma lei que Ele não vai quebrar. Então, os discípulos começaram a repartir e a comida começava a se multiplicar. E depois, diz aí no versículo número 12, que quando todos comeram e ficaram satisfeitos, ou seja, todo mundo comeu demais, já não dava para comer mais. Nesse momento, aí Jesus fala que juntem tudo que sobrou e não desperdicem nada. E aqui temos outro princípio, terceiro princípio, não desperdice. Não desperdice nada na sua vida. Não jogue comida fora. Não jogue coisas no lixo que ainda servem para outras pessoas. Doe. Se você tem a oportunidade de doar, doe. Faça, se você tem comida de sobra, demais, faça marmitas, entregue para alguém que está precisando na rua, doe para alguém, leve para a igreja, leve para um vizinho que está precisando. Não desperdice nada, porque é pecado. É pecado desperdiçar. As bênçãos que Deus te deu, você tem que ser agradecido. Se você desperdiçar, mais você vai perder. Cada vez sua casa vai ficar sem recursos. Cada vez mais sua empresa vai ficar sem recursos. As ganâncias irão para baixo, em vez de para cima. Então, não desperdice nada. Seja generoso. Seja generoso. Sabe que existem empresas que com tal de não doar, eles jogam roupa, jogam mercadoria em lugares remotos para não vender mais econômico. São marcas muito renombradas. E em algum momento, eles percam essa bênção da semeadura e da colheita. Em algum momento, eles quebram. Seja generoso. Seja generoso. Reparta, não desperdice. Não desperdice. Sempre existe alguma outra pessoa que está precisando. Então, como Jesus está falando aqui, o que sobra na sua casa, guarde, não desperdice e entregue para alguém que precisa. Diz que eles encheram, juntaram todas as sobras, tudo que sobrou, e encheram 12 canastos. 12, não sei se diz canastos. Deixa eu ver aqui. No versículo 13 de João, diz, eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos, com o que sobrou dos 5 pães. Cestos. Então, 12 cestos eles encheram de comida. 12 cestos. E então, vamos de novo aqui com os princípios. Dar graças. Seja agradecido ao Senhor pelo que você tem. Não amaldiçoe a sua casa. Não fique se queixando. Ai, só tenho isso. Ai, eu não aguento mais essa vida. Não, seja agradecido. Sempre tem alguma outra pessoa que está pior que você e que está desejando estar no lugar que você está. Então, seja agradecido. Segundo, reparta. Seja generoso. Seja generoso.
oferte. Mesmo que você tenha pouco, oferte. Reparta. Mesmo que seja 5 pães e 2 peixes, mesmo que seja 5 reais, oferte. A lei da semeadura e da colheita. E terceiro, não desperdice. Não desperdice, não jogue fora coisas que ainda servem para outras pessoas que estão precisando. Então, essa palavra é de multiplicação. E isso foi o que Deus fez na minha vida. Outro dia eu vou contar como Deus está abençoando a minha vida aqui, no campo missionário. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa fazer todos esses princípios bíblicos parte da realidade na sua casa, na sua família. Amém? Que Deus abençoe seu dia e até amanhã no próximo devocional.